Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mensagem de Esperança. Que bom ter a sua companhia em mais uma manhã de sábado, eu e você aqui juntinhos, celebrando a vida, celebrando Cristo. Hoje teremos uma linda mensagem com o pastor Eliel Moreira. Você sabe o que significa apologética? Há alguma relação entre a ciência e Deus? O que é defesa da fé? Essas e outras perguntas você vai saber hoje com o professor da UFRN, Tassos Licurgo. E Deus tem muito mais para a sua vida, não saia daí. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amanhã, às 18 horas, Santa Ceia na Igreja Bom Retiro Sede. Avenida Bernardo Vieira, 3484, Lagoa Nova, próximo ao Midway Mall. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Venha celebrar conosco a ressurreição de Cristo. Eu sou o pastor Alex Moreno, aqui da Assembleia de Deus Bom Retiro Sede. Quero convidar você para o dia 6 agora de junho, na quarta-feira, nós vamos ter a grande vigília do culto do refrigério. Será um tempo abençoado, onde a presença de Deus irá fazer a diferença, como tem feito nesse lugar. Você que está em casa, se organize, na quinta-feira é feriado, você pode passar a madrugada na presença do Senhor. Estará conosco a banda Geração de Cristo, pastor Paulo Sérgio, outros cantores convidados, muita gente. Chegue cedo, a partir das 10 horas, vamos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você é nosso convidado e eu lhe espero na grande vigília do refrigério para a glória de Deus. A paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela alegria, pelo prazer de poder chegar aí na sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus se preocupa com cada um de nós. Eu quero ler um versículo que se encontra no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo de número 2, veja que versículo lindo. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu quero ler o versículo também de número 5, veja o que diz. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Queridos, que conclusão Jó chega? Jó era um homem rico, um homem que tinha uma família, que tinha muitos bens, que vivia tranquilo, tinha de tudo que era necessário para viver bem. Mas a Bíblia diz no capítulo 1, também como no 2, de que Jó era um homem reto, sincero, temente e que se desviava do mal. E um belo dia, o inimigo das nossas vidas, o acusador, o destruidor, aquele que não quer que eu, nem que você vá bem. E ele tem um encontro com Deus. E Deus
faz uma apresentação, uma pergunta a ele dizendo: você conhece um homem chamado Jó? E ele prontamente disse que sim. E Deus testemunha diante do acusador de que Jó era temente, sincero, reto e que se desviava do mal. Automaticamente, o inimigo disse para Deus: ele é tudo isto porque ele é um homem rico. E Deus dará a ele o direito de tocar em todos os bens de Jó. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Jó permaneceu fiel, temente, reto e se desviando do mal. Num outro encontro de Satanás com Deus, quando ele veio no meio dos filhos de Deus, ele é atrevido, ele gosta de se meter aonde não deve. Certamente você já teve uma experiência semelhante. E aí Deus faz uma outra pergunta, diz: e Jó, como está? Como vai? E aí o inimigo disse assim: ele ainda continua fiel, temente, ele ainda continua te servindo, mas sabe por quê? Porque ele tem muita saúde. Olha que coisa séria. O inimigo, a Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas também está escrito nesta palavra que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E aí, diante dessa situação, Deus permite mais uma vez o inimigo tocar na saúde de Jó. E o inimigo veio e colocou uma baita de uma enfermidade. Jó entrou num desespero total ao ponto de ir para dentro de um saco de cinza e se coçar, porque a chaga era terrível. Mas Jó permaneceu reto, temente e sincero a Deus e desviando do mal, porque ele sabia que cria em um Deus que era poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Queridos, também está escrito que a sua mulher chega para ele e diz assim, a mulher de Jó, diz assim: amaldiçoa esse teu Deus, deixa esse teu Deus, olha a situação que você está vivendo. E ele, uma fé inabalável neste Deus maravilhoso, diz: você fala como uma louca. Eu vim nu a este mundo e poderei voltar nu, não há problema. Agora fique sabendo você de uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Isto é fé, isto é confiança, isto é certeza, isto é convicção de alguém que serve a um Deus que é poderoso para resolver qualquer problema. Eu não sei qual é o problema, qual é a luta, qual é a dificuldade, aonde está a tua dor, por que você está inquieto, perturbado, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa manhã: Deus sabe, Deus está no controle, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer na sua vida um milagre. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor e Ele quer ver o seu bem, o seu bem-estar, que você possa viver momentos de paz, de alegria, de gozo, de satisfação aqui na terra. O inimigo é que faz tudo isso com o homem. Ele descontrola a vida do homem. Ele quer acabar com o homem. Ele quer destruir o homem. Mas o nosso Deus é um Deus fiel, que não nega bem algum aquele que o teme e sempre está pronto para nos abençoar. Jó, depois de tantas tempestades, perda da sua família, perda dos bens materiais, perda de quase tudo. Por último, uma enfermidade toma conta do seu corpo e ele chega, claro, a um ponto de desespero.
de até questionar Deus, o porquê de tudo isto, mas ele prefere, ele toma a decisão firme. Eu vou até o final. Eu sei que Deus pode todas as coisas. E essa convicção que você tem que ter nessa manhã, de que Deus tem poder para resolver, solucionar todas as coisas, que Ele tem poder para abrir porta e quando Ele abre ninguém fecha, que Ele tem poder para fechar e ninguém abre, que Ele tem poder para criar uma situação, uma circunstância, para lhe beneficiar, para lhe abençoar. Então você tem que crer neste Deus, tem que continuar crendo de que é Ele que vai fazer. Há momentos na nossa vida que o dinheiro não adianta nada, que o poder não adianta nada, que a nossa posição não adianta nada, que a nossa sabedoria também não adianta nada, e nós ficamos impotentes sem saber o que fazer diante de algumas situações, e a gente para e diz, mas eu sou um homem sábio, eu sou um homem inteligente, eu sou um homem que tenho dinheiro, eu sou um homem que tenho isso, que eu tenho aquilo outro, e você para e diz, e agora? Você tem dinheiro, você tem sabedoria, você tem poder, você tem tudo, mas você não soluciona um problema tão pequeno. Sabe por quê? É como que Deus estivesse falando com o homem, dizendo que só Ele, Deus, pode resolver todas as coisas. Jó era rico, Jó tinha saúde, Jó tinha muitos bens, Jó era um homem que a sua fama corria pela terra. Mas chegou uma hora que ele se expressou, olha, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam o quê? O poder de Deus na sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer assim, chegou o ponto final, para mim não tem mais jeito. Aí Deus chega e diz, tem jeito, tem solução, tem algo para acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero que com essa palavra, com essa reflexão, você que está enfrentando um problema difícil, talvez uma enfermidade incurável, talvez a perda do seu emprego, talvez a perda da sua família, um filho que se meteu nas drogas ou na bebida, sei lá, uma separação, alguma coisa que está tirando a sua paz, a sua tranquilidade. E esse não é o plano de Deus para você. A Bíblia diz que o plano de Deus para o homem são planos de paz. O homem passa por tempestade porque em alguns momentos é ele mesmo que toma uma decisão errada. Mas mesmo o homem tomando uma decisão errada, Deus nos orienta, Deus nos mostra, Deus fala conosco até através das circunstâncias. Muitas vezes nós não queremos atentar, não queremos ouvir, não queremos obedecer a Deus diante de algumas situações, e Deus permite que as circunstâncias possam nos ensinar, nos mostrar de que só Deus pode todas as coisas. E é exatamente a conclusão que Jó chega. Deus pode todas as coisas. Meu querido telespectador, independente de você ser evangélico ou não, você está ouvindo a palavra de Deus. E diz a Bíblia, está escrito aqui nesta palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra aumenta a nossa fé. Essa palavra nos convence a respeito do poder de Deus. E eu quero que nessa manhã, seja qual for a luta, o problema que você esteja passando, que você possa tomar uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu vou confiar no Senhor. O salmista, quando passava por alguma dificuldade, ele disse assim, ele escreveu lá em um dos seus salmos, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Também ele escreveu dizendo, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para todo sempre. Está escrito na palavra de Deus que o inimigo pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Está escrito nessa palavra que ainda que o inimigo, o destruidor,
aquele que só quer ver o nosso mal, que só quer ver a nossa miséria. Ainda que este inimigo venha como torrente de muitas águas, o Senhor nosso Deus arvorará a bandeira da vitória. É isto que você tem que crer. É neste Deus maravilhoso que você tem que acreditar. É nele que você tem que depositar a sua fé e a sua confiança. Eu quero orar por você. Eu quero, antes de orar, agradecer pela sua audiência. Todos os sábados estamos aqui na Banda, às 9 horas, e a cada sábado Deus tem uma palavra diferente. Que você possa crer de fato neste Deus, de depositar toda a sua confiança nele. E eu lhe garanto uma coisa, ele vai mudar a história da sua vida. Ele vai transformar essa história feia numa história bonita. Porque ele quer ver o teu bem, a tua felicidade e a tua paz. Deus continue te abençoando, a você, a sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Seja um homem e uma mulher próspero, abençoado, em nome de Jesus. Deus querido e eterno, eu te peço em favor de cada telespectador, seja, Senhor, com eles, dando graça, dando sabedoria, dando, Senhor, discernimento, dando inteligência, dando estratégia para que eles possam, Senhor, saírem dessas situações em que estão vivendo. Eu abençoo a todos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo, eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo, eu sonhei um dia. Eu te amo. Durante a nossa caminhada de vida cristã, muitas vezes surgem algumas indagações sobre a nossa fé. O professor Tarsos Licurgo vem agora responder a alguns desses questionamentos. Bom dia, nós vamos falar hoje sobre o que é apologética cristã. Apologética é um termo proveniente do grego que em português quer dizer falar em defesa, apresentar as defesas de algo. Quando nós vamos para a Bíblia e olhamos no livro 1 Pedro, no verso 3, no capítulo 3, no verso 15, nós lemos o seguinte: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esse texto em grego, quando ele fala da razão da esperança, está apologia. E, portanto, apologia é a palavra em grego que dá em português a palavra apologética. Assim, apologética nada mais é do que apresentar as razões da fé que você tem, as razões da esperança que você tem, da esperança que há em você. Há várias funções para a apologética. Há funções tanto para o cristão como para o não cristão. Para o cristão, a apologética faz com que a fé que ele tem seja fundamentada, seja sedimentada com a razão, ao ponto de que ele estará fortalecido quando os ventos da incredulidade bater à sua porta. E para o não cristão serve para demonstrar que a crença em modelos de ateísmo, em modelos não cristãos, são crenças menos razoáveis do que a crença no cristianismo. Serve, portanto, para demonstrar que o cristianismo é um modelo de pensamento extremamente razoável do ponto de vista da racionalidade, da razão, da intelectualidade. E, portanto, dizer para esse tipo de pessoa que ser cristão é, na realidade, buscar a verdade não só com o coração, mas também com a mente. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, num período de 1500 anos, 15 séculos. Como diz Ravi Zacharias, na Bíblia você tem livros sobre filosofia, sobre história, sobre pensamento sistemático, pensamento teológico. São livros que foram escritos nos mais diversos estilos literários, por pessoas absolutamente diferentes, em lugares e épocas diferentes. Pra você ter uma ideia, há livros que foram escritos no deserto, no caso de Moisés, e há livros que foram escritos no palácio. Se você comparar esses 66 livros entre si, você verá que há discrepância absolutamente nenhuma. Não há uma só contradição nesses 66 livros da Bíblia que foram escritos em 1500 anos. Isso é um recorde absolutamente impressionante comparado com qualquer outro texto da Antiguidade. Além disso, se nós formos ver as quantidades de manuscritos da Bíblia que existem, que foram descobertos hoje, existentes na posse do ser humano, nós temos 5.686 manuscritos da segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Em segundo lugar, em termos de número de manuscritos que existem, você tem o livro da Ilíada, de Homero, com 600 e poucos manuscritos. Por que é importante você ter tantos manuscritos descobertos? Porque nós vemos que, se alguém tiver posse de um desses manuscritos e alterar alguma coisa, aqueles outros 5.685 manuscritos existentes denunciarão a alteração que alguém eventualmente terá feito. A Bíblia é, sob qualquer critério que você estabelecer, campeão se comparado com qualquer obra produzida na Antiguidade. E por esses motivos e por muitos outros ainda, nós podemos dizer que é o livro mais confiável já produzido em toda a história. Um questionamento muito comum é se a Bíblia que temos hoje representa o mesmo texto que foi escrito pelos autores da Bíblia. Ou seja, as pessoas questionam se houve alteração no texto bíblico com o passar dos anos. A resposta para isso é muito interessante. Deus teve uma estratégia de manter a sua palavra da seguinte forma. Ele fez com que muitos manuscritos, cópias na língua em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia, no que diz respeito ao Novo Testamento, foi escrita em grego. No que diz respeito ao Antigo Testamento, foi escrito majoritariamente em hebraico, com algumas passagens em aramaico. Há cópias que foram encontradas desses livros, na língua em que eles foram feitos, de maneira que não há como se alterar esse texto sem que as outras cópias denunciem que aquela cópia em especial foi alterada. Se algum original fosse mantido naquela época, poderia ser que alguma pessoa, dona daquele original, pudesse ter alterado alguma parte. E isso não é possível porque a Bíblia foi mantida por cópias de originais que foram produzidos nos lugares mais diversos do planeta, pelas pessoas mais diversas.
Existem 3 religiões monoteístas no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No que diz respeito ao islamismo, o livro sagrado deles é o Corão, por alguns chamado de Alcorão. O Corão é um livro que tem certas peculiaridades. Diferentemente da Bíblia, que foi inspirada por Deus, para o Islã, o Corão foi ditado por Deus, palavra por palavra. Por isso que eles não querem atualizar o Corão. Eles têm de ler, decorar o Corão no árabe em que Deus teria ditado para Maomé. Muitas pessoas hoje que falam árabe como sua língua mãe não conseguem entender o que diz o Corão, porque eles repetem um árabe muito antigo, que eles mesmos não usam hoje nos países que falam árabe. Quando você consegue traduzir o Corão e ler o Corão, você vai ver, por exemplo, que ele fala muito bem de Jesus Cristo. De Abraão a Maomé, para o Corão, todos foram profetas. No que diz respeito à religião judaica, nós temos o Tanar, que são os textos sagrados do judaísmo. A primeira parte é a Torá, que é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que o Pentateuco. E os demais livros são os livros proféticos, etc., etc., que somam os mesmos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Nos livros judaicos, às vezes eles colocam 2 livros do Antigo Testamento em um só, mas os textos são exatamente os mesmos do Antigo Testamento da Bíblia. No cristianismo, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento que formam a Bíblia. Mas temos uma situação única, uma peculiaridade, uma idiosincrasia do cristianismo que difere de todas as demais. O texto bíblico ele é aberto à investigação, é formado de 66 livros que garante a sua confiabilidade por terem sido escritos por 40 autores no período de 1500 anos nos mais diversos lugares. E tem algo a mais. O cristianismo coloca como fundamento do seu sistema de crenças um fato histórico, um fato que pode ser investigado historicamente. Para o cristianismo, assim como diz a Bíblia, só há sentido nessa crença se um homem ressuscitou, que é Jesus Cristo. E a ressurreição de um homem é um fato que pode ser investigado historicamente e talvez tenha sido, na história da humanidade, o fato que mais foi investigado. E toda a ciência leva a crer e leva a comprovar que aquele homem ressuscitou entre os mortos. Muito interessante, não é mesmo? Então você não pode deixar de assistir. O próximo sábado teremos a continuação com o professor Tassos Licurgo aqui no Mensagem de Esperança. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixar um grande abraço para todos os nossos telespectadores, os nossos irmãos em Cristo que nos ajudam em oração, que intercedem por nós. Deus abençoe a vida de vocês. E eu te vejo no próximo sábado, em nome de Jesus. Quero convidar você para o dia 6 agora de junho, na quarta-feira, nós vamos ter a grande vigília do culto do refrigério. Será um tempo abençoado, onde a presença de Deus irá fazer a diferença como tem feito nesse lugar. Você que está em casa, se organize, na quinta-feira é feriado, você pode passar a madrugada na presença do Senhor. Estará conosco a banda Geração de Cristo, pastor Paulo Sérgio, outros cantores convidados, muita gente. Chegue cedo, a partir das 10 horas, vamos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você é nosso convidado e eu lhe espero na grande vigília do refrigério para a glória de Deus.